Oi, gente! Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem para mais um episódio do Pod Síndica. E hoje, sempre faço essa chamada, e hoje, uma pessoa super, super especial, uma querida, maravilhosa, que vai falar de tema, assim, que eu gosto muito particularmente. Que vai agregar demais nos nossos condomínios e de quem está assistindo, nos condomínios de vocês também. E eu espero de todo o meu coração que essa mensagem chegue aí da forma que eu já estou sentindo aqui, essa vibração incrível. Hoje a nossa convidada é a Edna Cardoso. Ela é proprietária da papelaria e livraria Saber e Crescer, que fica ali na Campos Sales. Já vou até passar o endereço, Edna. Por favor. Na Campos Sales, 1044, no Alto do Ipiranga. Vou deixar a Edna se apresentar, obviamente, mas eu preciso dizer, e vocês vão saber qual papelaria é essa. Ela fica ali de esquina, uma casa que parece de boneca. É a coisa mais fofa do mundo, porque por anos eu passei ali, por anos eu comprava ali e não a conhecia pessoalmente. E hoje a gente tem o benefício de estarmos juntas lá no nosso grupo do BNI Smart. Então, Edna, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente quer saber sobre a sua história, a gente quer falar sobre livro, sim, sobre canetas e tudo mais que a gente puder falar nesse podcast hoje. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar com sei lá quantas pessoas vão nos ouvir, né? Mas deve ser de grande extensão. E é maravilhoso, né, o convívio, a oportunidade de a gente trocar informações da sua empresa, da minha empresa, de outros colegas, que é o que a gente faz no BNI e nos trouxe até aqui agora. Sim. Bem, nós estamos ali naquela esquina com uma casinha verde, de gerânios na janela. Eu sonhei com essa casa antes e a vi quando passei ali um dia. Numa livraria e papelaria. Nós começamos assim há 20 anos e meio já atrás. E depois de 10 anos ali, alguém veio nos oferecer também a oportunidade da gente comercializar os uniformes do Colégio Objetivo. E o diferencial desse uniforme é porque nós somos a única loja aqui na região. Tem uma outra em Arujá, mas é um pouquinho diferente o modelo. Sim. Assim, comercialmente, das 7h30 da manhã até às 5 da tarde, durante a semana, e aos sábados até meio-dia, com estoque pronto para que as crianças usem, somos nós. Uau, que legal, Edna. Além dos livros, do material escolar e do material de escritório, que é o que a gente tem ali agora. Sim, e que a gente vai lá e fica doido, porque não é só as crianças, os adultos também saem querendo um monte de caneta, um monte de post-it. Eu sou a maluca do post-it. Coisinhas de papelaria, né? As coisinhas de papelaria. E na parte dos livros, são tantos livros legais que a Edna tem lá, e ela vive, inclusive, socorrendo mesmo a gente com os presentes. Eu, particularmente, adoro dar livro para as pessoas. Eu acho que, até para quem nem sei se gosta ou não de ler, se não gosta, tem que aprender a desenvolver esse hábito, porque leitura é vida e não tem nada comparado com o papel. É uma necessidade para as profissões, não é? Se a pessoa diz assim, eu não gosto de ler, mas ela tem um sonho de trabalhar na advocacia, direito, vai ter que ler muito. Então, se acostume com isso, passe a gostar disso, porque a leitura gera repertório, permite reflexões, traz novas ideias, e mais do que isso, ela dá possibilidade da pessoa escrever muito bem. Porque ela tem a informação. Então, ela pode usar falando, escrevendo, ou até nas artes. Tudo pode ser aplicado com o que a gente se proporciona com a leitura. Sim. Eu, sou apaixonada por leitura. E sabe que em casa eu sempre tentei incentivar bastante as crianças a lerem, sabe? Isso é uma coisa muito importante, Kelly, muito. Porque as pessoas não pensam que estão sendo observadas constantemente, os adultos, eu quero dizer, né, pelas crianças. Então, se alguém quer que o filho goste de ler,
Tem que ler na frente dele. Dê o exemplo. Faça um comentário legal sobre um livro, sobre um autor, porque vai despertando essa curiosidade, a vontade de ler. É mesmo. Para aquelas pessoas que não gostam hoje de ler, tem uma dica. Se propõe a ler uma página por dia. Não é muito. Não. E às vezes os livros, no começo, é como os filmes, como as novelas, Sim. como as séries. Nos primeiros momentos a gente ainda não tem, o contexto todo não compreende. Mas à medida que vai se adiantando naquilo, vai começando a despertar o interesse, querer entender o que é aquela ideia, o que ela proporciona. E aí, eu não sei vocês, gente, mas eu já passei noite lendo, eu não queria parar. Eu também. Você, eu tenho certeza que também faz isso, eu né? Eu também. E assim, eu sou daquela leitora que eu entro no livro e eu tô fazendo parte daquele mundo. Então eu choro, eu rio, e isso desde sempre. Você assim. Viaja, você sente os cheiros, vê as cores. Porque aquilo passa a fazer parte do nosso contexto também, né? A gente se insere naquela ideia, naquele valor. Isso é muito rico. É muito gostoso. E sabe, gente, quando a gente fala assim, até já entrando nesse assunto dos exemplos, né, para as crianças e mamães, papais, né, avós dos condomínios, isso vai entrar no nosso ecossistema condominial, que eu sempre falo, entra, não tem como, porque tudo tá ali, né? Mas eu lembro que o meu gosto pela leitura começou muito cedo por causa da minha mãe. A minha mãe, ela sempre gostou muito de ler, e eu queria muito ter na memória, assim, o nome daquele livrinho, mas ela lia um livrinho pra gente que eram os bichinhos dos personagens. E esses bichinhos, a mamãe cozinhava o bolo, né? Ela usava até um avental. Eu lembro, olha isso. Eu era muito pequena, acho que tinha uns 3 anos, assim, 4, quando minha mãe lia pra gente. E normalmente, na minha memória afetiva, me remete a esse período, que era sempre um período de inverno. E aí ela, depois da leitura desse livro, era sempre o mesmo livrinho, gente. Mas eu amava aquele livrinho. Eu ficava encantada com aquela história e olhava aqueles personagens e ela falando que a mamãe estava fazendo bolinho pros filhinhos. E era de natureza, verde, assim. Eu achava aquilo o máximo. Olha a memória afetiva. E depois da leitura, a minha mãe sempre fazia bolinho de chuva e chamate. Ela materializava a ideia que tinha sido passada ali, né? Então, até hoje, quando eu como bolinho de chuva e tomo um chamate, você volta mas eu volto para aquele momento, aquela infância muito gostosa da minha mãe contando. Então, assim, eu fui inserida muito, muito pequenininha mesmo no mundo da leitura. Esse seu exemplo, Kelly, mostra que a gente precisa criar memórias afetivas. Sim. Então, precisa fazer isso com as crianças, abrir o livro. E se a criança gosta, ela vai querer ouvir a mesma história várias vezes. Sim. Várias vezes. O que, às vezes, pode dizer, nossa, só essa. Continua. Aquilo é importante para a criança. Sim. Existem livros na hora do banho, para papinha, porque é só limpar, lavar, eles são laváveis. Sim. Tem livros travesseirinho, que ela pode dormir com aquilo. Meu Deus. E tem os livros normais, uns com capa dura, outros emborrachados, outros cartonados. Isso vai não crescendo, né? Vai indo, vai desenvolvendo o gosto da criança pela leitura. E você não imagina o que pode ser aquilo naquele momento, mas você sabe o que repercutiu na sua vida, e você gosta de ler até hoje. Até hoje. Você criou com a sua mãe fez essa gentileza, essa graça, esse ato amoroso com você, de desenvolver o gosto pela leitura. É mesmo. Olha, gente, fiquei emocionada. Passa pela afetividade mesmo, porque os livros bons, eles têm conteúdo
para a vida. Pra vida. Né? Pra Fala vida. de família, de amizade, de comportamento, É. de arrependimento e aí consertar aquilo, porque são atitudes da Isso. vida. Quem escreveu relata o momento vivido. É. Quem lê se insere naquele momento e passa a aprender. É muito rico. É muito. Eu sou demais. apaixonada, gente. Difícil eu falar mal disso, porque eu gosto muito. Eu também. E a gente espera que vocês também sintam isso e sejam inseridos aí nesse mundo que é tão fantástico, né? E aí eu passei essa primeira infância ouvindo, aí depois eu comecei a ler, então eu gostava muito de ler. A minha adolescência, eu acho que foi a fase que eu mais li livro na vida. E às vezes, assim, eu tava no quarto chorando horrores de soluçar. E aí minha mãe perguntava assim, menina, o que você tá fazendo acordada essa hora chorando? Por que você tá chorando desse jeito? Aí ela ia lá, né, afastava assim a cortininha, né, do meu quarto. Tava eu lá no meio do livro. Ai, mãe. Chorando. Eu passei por isso Me já. desfazendo. Eu, uma época, fui trabalhar em São Paulo, na Faria Lima, então eu ficava 2h30 no ônibus para ir, 2h30 no ônibus, o fretado para voltar. No começo eu não conseguia ler, porque a imagem passando me dava náusea. Aí eu fui lá para frente, fechei a cortininha daqui e de lá, então escureci, botei uma luzinha e eu conseguia ler. Li muito nessa fase. Mas eu, às vezes, lia e me emocionava e chegava com o olho todo inchado e eu dizia assim, eu não estou com problema. É o livro que eu tô lendo. É o livro que me fez chorar. Como pode, né? Palavras, uma coisa, né? Um livro que tá ali, né? E conseguir mexer tanto com a gente, né? Através da leitura. É muito incrível. Eu não sei o nosso tempo, sabe, Kelly? Eu não te perguntei isso, mas tem um livro que a autora levou 32 anos para publicar. E a narrativa é tão rica que a gente se sente naquele lugar, sente o cheiro, sabe, da vegetação, da alimentação da época. É uma viagem muito bom. É um passatempo maravilhoso. É muito bom. E enriquecedor de conteúdo e de sinapses mentais, porque hoje em dia a gente precisa muito. Cuidar de uma velhice saudável. E você sabe, Edna, a minha avó materna, ela faleceu já bem idosa, ela tinha 85 anos, 84, 85 anos, a avó Bela. E ela já estava com Alzheimer. E eu vi vários estudos sobre isso, que quem pratica leitura, quem pratica exercícios com o cérebro mesmo, tem a menor tendência de sofrer de Alzheimer. E, gente, é muito real isso, porque eu vi os dois extremos, né? A minha avó materna, que lamentavelmente não teve possibilidade de aprender a ler, então ela não lia. Eu lembro que quando ela passava férias em casa, eu tentava ensinar ela a ler. Assim como eu sei que minha prima lá do sul também tentava ensinar ela a ler. Mas ela era uma pessoa que não lia, né? Já o meu avô paterno, ele vai fazer 89 esse ano. 89 anos, meu avô. Beijo, vô. Te amo. E todos os dias, eu cresci também vendo ele ler jornal. Todos os dias, gente. Então, assim, ele lia muito. Eu vi, né, tô com 40 anos. Mas foram, desde que eu me conheço por gente, eu lembro do meu avô sentado no sofá, lendo o jornal diariamente. Todo dia ele ia na banca de jornal buscar um. E ele tá com 89 anos, tá debilitado fisicamente, mas mentalmente ele é uma pessoa extremamente lúcida. Ele sabe quantos netos ele tem, quantos bisnetos ele tem. Ele sabe a data de nascimento
Ele sabe quando a pessoa fez aniversário. Às vezes chega lá a Gabriel, chega a Isabela. Ai, foi seu aniversário. Não sei o que. Porque ele é lúcido. Olha como que a leitura Enriquece. enriquece, Né? cuida do nosso cérebro de verdade, né? É um exercício, né? É uma forma de exercitar o cérebro, né? Eu passei a gostar mais da leitura quando meu filho foi para a escola. E um fim de semana ele chegou com um livro e disse: mãe, a professora disse para você ler para mim. Eu falei: foi um despertar. E ela disse que toda semana vai mandar um livro para você ler comigo. Que legal! Mas eu não tinha percebido isso até essa professora querida mandar um recado pelo filho. Ela mandou por todos, mas ele me deu o recado. Falei: nossa, eu não li para esse menino até agora, né? Aí nós começamos. Felizmente deu tempo, ele gosta de ler. Ai, que bom. E ele tem ideias, ele tem repertório. Sim. Tudo baseado no fato de que ele acostumou-se a ler. E, bem, existem livros de todas as categorias, de todos os tipos. Tem livros de estudo, tem livros religiosos, Sim. tem de arte, tem uma série de coisas. Então, para a pessoa que não gosta de ler, pensa no que gosta. E aí busca alguma coisa dali e parte dali. Exatamente. Mas para as crianças, à sua volta, pense no exemplo que você dá quando abre um livro e conta uma história para ela, lê junto, crie esse momento afetivo. Isso vai ficar para sempre. E vai desenvolver nessa criança, a continuidade desse gesto. Sim. Às vezes eu vejo mães que chegam lá na loja, agora é um recado para as mães, tá, gente? Não fique brava comigo. Não. Que reclama que o professor pede muita leitura. Gente, não reclame de leitura para o seu filho, porque ele está ali ouvindo, observando. Se a mãe reclama, ele fala: não preciso ler, minha mãe não acha necessário, porque é um recado subliminar. Ali é explícito, mas fica, né? Esse é explícito, mas fica na criança a ideia assim: minha mãe não valoriza isso, por quê? É um exemplo. E o professor precisa muito que as crianças leiam, porque precisando muito, desejando muito que eles leiam, que eles tenham progresso, que eles cresçam do ponto de vista escolar e pensando no futuro deles como futuros profissionais. Todo mundo tem que estudar sempre, tem que ler muito. Senão não vai andar. Não, e tem um livro que o título é assim: Seja a pessoa mais interessante da mesa. Provavelmente tem lá no Saber e Crescer. E se não tem, você manda buscar, não é verdade? É verdade. Porque é impossível, ela providencia, Kelly, só cuidado. É impossível para nós termos todos os livros que as pessoas leram. Num país que lê pouco, como é o Brasil, lança-se mais ou menos 1.100 títulos por mês, gente. Caramba. E aqui se lê pouco, Só no Brasil isso. se lê pouco. Então, tem muita variedade. Tem coisa muito boa, tem coisa média, tem coisa ruim. Aí depende mesmo. muito de... Porque todo mundo pensa assim: eu tenho que plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Tem gente que não tem noção do que é escrever um livro e aquela ideia que ela quer passar, se é interessante ou não. Mas tem muita coisa muito rica, muito boa para se ler. Então, o que não tem, nós providenciamos. E o nosso diferencial é que nós buscamos livros semanalmente. Então, eu sei que tem meios mais rápidos de chegar ao livro, mas valorizem o comércio local também, né? Pensem que tudo é um contexto mais amplo do que simplesmente só alguma facilidade aqui ou ali. Então, o que não tem, se a pessoa pode esperar, na semana seguinte com certeza está aí. E é sempre isso mesmo, é de uma semana para outra, porque eu já pedi vários livros lá na Edna, na Saber e Crescer, e de fato foi assim. Mas esse livro, inclusive, do Seja a Pessoa Mais Interessante da Mesa, fala sobre isso. O quão interessante você é para ter... né, para estar na mesa com qualquer tipo de público e ser interessante. O que te faz ser interessante? Né? E não é... E muitas vezes... E a gente falou isso até hoje lá no BNI. E muitas vezes o que te faz interessante
não é o diploma que você tem. Não. Desculpa te decepcionar por isso. Ele é importante sim, mas não é o principal. Mas não é o principal. Até porque, eu vou dizer, tem aluno que lê sinopse do livro, busca na internet para fazer uma prova. A resenha. Tudo bem, para fazer a prova, acertar uma pergunta ou duas dele, tirar nota, vale, mas tá se enganando, se iludindo, porque o conhecimento daquela ideia, daquele valor, daquelas palavras, daquela síntese, é o que fica. E é o que vai ser usado no dia a dia. Né? E é só nos detalhes mesmo. Uhum. Agora, o povo vai achar estranho, mas eu dei pra Isabela ler lá da minha biblioteca, porque eu adoro livros, né? E O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Isso. E é um livro de adulto. Não, assim, é difícil uma adolescente, né, querer ler. Depende, se ela já tinha o hábito, ela já vai tendo e interesse ela e repertório. Adorando. Ela tá adorando. E esse ano, ela mudou de colégio e olha que engraçado, gente, que interessante. Ela tá esse ano com um professor de matemática, ele. Mas ele é um professor revolucionário. Eu estou ansiosa, inclusive, viu, professor da Isabela de matemática, que aí depois ela mostra esse vídeo para ele. Eu estou muito ansiosa em conhecê-lo, porque ele faz um trabalho com esses adolescentes fantástico. Ele levou agora no primeiro bimestre para eles lerem o Pai Rico e Pai Pobre, e cada um leu um capítulo e fez uma apresentação desse capítulo. Então, juntou todo mundo lá, cada um apresentou. E para discutir mesmo com esses adolescentes a importância do autodesenvolvimento. E a gente não tá falando aqui desses que o pessoal agora... Autoajuda. Autoajuda. Não é autoajuda, é autodesenvolvimento. E você imagina, né? As pessoas que não buscam se autodesenvolver, é muito triste, né? Às vezes a gente escuta das pessoas assim, eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Que triste pra você. Desculpa eu te falar essa verdade, mas é muito triste. Porque a gente veio pra evoluir, né? E aí ele trabalhar autodesenvolvimento com adolescentes, ela tá adorando. E ao professor de matemática da Bela, eu peço licença poética para dizer o meu respeito segue aí e a percepção desse seu gesto. Porque a matemática precisa de interpretação. Como é que você desenvolve algo se não tem repertório para interpretar? Não é? Interpretação depende de conteúdo, de informações que se vão juntando na vida para analisar, para fazer análises. E não é só a matemática. Várias atividades da vida, várias profissões. Então, tem aqui minha admiração. E se eu estou falando besteira, me perdoe. Aqui é o espaço pra gente falar mesmo. Né? Então, bem. E eu também mando um grande abraço, tô ansiosa pra conhecê-lo, porque eu falei que trabalho fantástico. E aí a Isabela até falou pra ele que tá lendo O Mais Esperto que o Diabo, e aí ele ficou surpreso, né? E aí ela falou, mas é porque minha mãe é a maluquinha dos livros, ela gosta de ler, ela tem... E é isso. E levando para esse ecossistema, gente, condominial, os nossos condomínios e os demais que assistem. Então, veja bem, vocês às vezes ficam desesperados para sair comprar material, recebeu a lista de material escolar, não sabe aonde ir, não sabe que horas ir. Lá na Saber e Crescer a gente tem certeza, porque eu sempre fui lá antes das 7h. Assim, por volta das 7h sempre estava aberto para poder comprar um material ali de urgência, para atender da melhor forma possível. Os livros, os professores pedem bimestral, né? Nas escolas, o paradidático. E também, ia lá com a lista do ano, chegava os 4 livros juntos, a Bela lê. E muito bacana que vocês podem começar a fazer, incentivar em casa, que eles tenham a própria biblioteca, né, Edna? Tem pai que diz assim, já leu, o que vai fazer com esse livro? Quem já não voltou e releu
um livro e entendeu muita já. coisa que na época não entendeu, não compreendeu ou passou batido, coisa assim. Incentivar a criança a ter a sua própria biblioteca fica ali a mensagem. Você tem onde buscar informação quando precisar. Sim. Hoje tem o Google, gente, mas se ela não tiver repertório, ela não sabe nem procurar. Não sabe. Né? Vai copiar daqui, colar ali, e sabem que os professores conhecem esse copia e cola, e alguns rejeitam em provas. O professor comprometido também está preocupado com isso. Uma outra possibilidade é no condomínio, porque às vezes a mãe fala assim, já leu, o que vai fazer com isso? Olha o recado que está dando para o filho, isso não é bom, o que eu vou fazer com isso? Bem, tá bom, se não quer incentivar a ter a própria biblioteca, porque é importante e é rico, repense esse comportamento, mas vamos para a fase 2, não quer. Isso. Cria uma biblioteca circular no prédio. Isso. Né? Montar um Deixa lá para alguém que queira pegar um livro para ler e depois devolve. Fica ali circulando para possibilitar ações benéficas. Sim. Né? Olha, e existem várias. Só nesse ato existem várias. Tem a parte da integração, tem a parte de você ensinar essa questão sustentável do planeta, da gente fazer o reuso, né? Ter a prática do reuso, do que a gente já leu e a gente pode compartilhar. Mais ideias, hein, gente, para os projetos. Depois eles ficam doidos atrás de mim, querendo que eu implante, mas... que tempo. Se as mamães me ajudarem, eu tô dentro. Mas tem condomínios que a gente tem até espaço de piquenique, espaço gramado. E, poxa vida, seria tão rico as mães fazerem o clubinho do livro com as crianças. Então, sabe, não precisa ser todo dia, mas... Ter alguém que se dispõe a contar a história para a criança. Contar a história lendo mesmo, porque às vezes não... eu não tenho capacidade de contar uma história como uma contadora de história, mas leia. Se lê. Às vezes a criança fica em casa diante da televisão ou diante do celular ali... Pode se fazer um local, olha, tal hora eu vou ler um livro, vem aqui. Pode ser que no começo não venha ninguém, persista que vai aparecer. Vai aparecer. Né? E se combinar com as mães no grupo, cada uma leva um pratinho, porque tem condomínio que já faz isso. De verdade, é case. No Conquista a gente fazia muito isso. Cada uma levava um pratinho, aí assava ali na air fryer pão de queijo, batata frita, fazia um suquinho, um chá, levava lá para a área do piquenique. E aí, ao invés de só bater papo, jogar a conversa fora, faz o momento da leitura com eles, não é? Aí, fez o momento da leitura, primeiro, você está gerando conexão entre as crianças. Vocês podem pesquisar livros que tenham mensagens importantes para aquela faixa etária, para aquela convivência. A gente consegue tratar tantos temas através do lúdico, né? Esses dias mesmo eu fiz o café com a Síndica Kids num condomínio para tratar exatamente sobre bullying, sobre perseguição, que né, hoje usa o termo stalking, mas perseguição entre as crianças e de forma lúdica, porque criança aprende de forma diferente. E tem muita literatura sobre isso. Os livros que os professores pedem bimestralmente são de apoio, são os paradidáticos, de apoio ao que eles aprendem lá. Sim. E a gente tem parcerias com algumas professoras, algumas coordenadoras de escola, que nos passam essa lista antes. Então, a gente pode fazer... se tiver professor aqui ouvindo, ou espera-se que em algum momento alguém ouça e veja, nós podemos auxiliar também nessas escolhas com as parcerias que temos com as editoras. Ai, que maravilha! Para as professoras, às vezes, terem acesso antecipado daquele livro que ela ainda não conhece, e ter certeza do que está adotando, não comprometer valores e conceitos da instituição que trabalha, ou
pessoal mesmo. Tem coisa que vai contra o que a gente quer pensar e disseminar. E aí, quando elas fazem essa consulta, nós conseguimos ter lá na prateleira os livros que serão lidos bimestralmente. Isso. Porque, às vezes, gente, o tempo é um valor hoje muito importante. A gente pisca o olho, é domingo, pisca o olho, é domingo. Então, aparece lá, e eu acho que nenhuma crítica aqui, porque eu estou nesse bolo também. E quem não se sentiu nele, uma hora estará. Que a criança vai ter prova. A semana que vem ainda não tem um livro, e não às vezes ela... Ou a criança não passou o nome para a mãe, ou passou e a mãe falou, vou ver, quando piscou o olho é domingo, piscou o olho é domingo, a prova é semana que vem. Então, quando nós temos a lista das escolas, a gente mantém lá, para poder atender assim. Quando não tem, a gente corre para buscar. Sim. Porque nós queremos atender bem o cliente. E aí, você tinha dito um pouco antes que nós começamos 7h30. Nós temos esse horário diferenciado. Isso. 7h30 da manhã, a Jéssica está lá. Ou daí a pouco chega a Duda, chega a Vera, eu também estou lá. Então, nós temos como atender. Sim. Tá. E por várias vezes eu fui uma dessas clientes Pra agora eu preciso. Às vezes a porta está encostada, porque quando só tem uma pessoa lá, é difícil deixar a porta aberta e trabalhando lá, mas é só tocar a campainha. Né? Eu falo, ô de casa! Aí já vou entrando, é maravilhoso. Mas, Edna, e você sabe que essa parte assim, do clubinho de livro, gente, para as crianças, a gente tá falando de criança, mas não é só para crianças, a gente tem percebido, pelo menos no meu universo, eu tenho percebido bastante, talvez seja por energia que traz, né? Bastante empresas preocupadas com o autodesenvolvimento da equipe. A empresa onde o Gabriel, meu filho, trabalha mesmo, a Digital Consórcios. Olha aí, gente, abraço, Ale e Anderson, são pessoas maravilhosas eles. Ainda quero levar o Ale pro BNI, mas ele trabalha de uma forma o autodesenvolvimento dos meninos que eu acho fantástico. Então, assim, toda segunda-feira, e aí quem quer crescer na equipe precisa ler os livros que eles já sugerem de autodesenvolvimento. Já tem a minha admiração. A minha também. Gente, eu falo mesmo, porque quando eu gosto, eu tenho que enaltecer, né? Enaltecer essa pessoa. Isso. E ele leva esses livros de autodesenvolvimento. E aí os meninos, é lógico, eles já, por exemplo, entram como vendedores. É claro que eles querem crescer para supervisor, para gerência e tudo. E acaba motivando eles a lerem mais. E eles, às vezes, pensando até em só crescer profissionalmente ou de função, né, de cargo, mas não sabe como que isso tá fazendo um bem danado para aquela juventude, sabe? Que a maioria é muito jovem, o Gabriel mesmo tem 22 anos, ele tá como supervisor, né, e sempre se capacitando, buscando mais, tendo essa sede de aprender. E eu gostei muito dessa empresa mesmo, deles, admiro bastante. Mas veja, não é só focado em criança, né? Livro é uma coisa para a vida toda. Sim. E aí eu vou falar das mais velhas. Hoje... Jovens há mais tempo, como eu. E eu também. Você ainda é muito jovem. Né? Mas olha, agora a gente criou um clubinho do livro, né? A gente ainda tá estruturando, inclusive, o projeto e tal, por causa do Clube do Livro, de autodesenvolvimento. Hoje nós estamos em 3, né? Então, toda semana a gente se encontra. Eu gosto de ler, então eu faço a leitura do livro e elas prestam atenção. E o mais incrível, gente, que acontece ali naquele espaço é muito mágico. De verdade, é uma coisa muito mágica, Edna. Isso é presencial ou é online? Presencial. A gente chega e quer falar das coisas da semana. É de segunda-feira. Então a gente fala blá, blá, blá.
né, aquela papo de maricota mesmo. Uhum. Tem mania de chamar as meninas, as amiguinhas da Bela e ela, de maricota, mas a gente, o nosso clubinho virou o clube das maricotas também. A gente chega e bate muito papo, fala do nosso dia a dia e tudo. Aí quando a gente vai começar a ler, quando eu vou ler o livro e elas prestarem atenção, parece que o livro, gente, acabou de escutar toda a nossa conversa e se reproduz lá em palavras, reforçando tudo aquilo que a gente estava falando. É porque Edna, vocês estão escolhendo o livro certo. Edna, é incrível, é muito mágico. A gente fica assim, ó. Existe uma sinergia do aprendizado. Não é? A gente fica, gente, olha que incrível. E isso tá sendo tão magnífico, tão produtivo, tão rico. E aí a gente já tá sonhando, assim, horrores. Depois eu falo dessas novidades, mas a gente tá sonhando horrores de vontade mesmo de transmitir, de compartilhar, de fazer mais pessoas estarem assim no clube engajadas, sabe? Em busca desse autodesenvolvimento que é tão importante pra gente, né, Edna? Isso é muito rico. Parabéns pela iniciativa. Ah, obrigada. E tudo isso a gente tem lá no Saber e Crescer. O que é mais incrível, uma pessoa pertinho da gente, né? Eu agradeço a sua deferência. E essa oportunidade hoje de estar aqui falando sobre uma coisa que eu gosto muito. Eu também. E, Edna, a gente já falou do ecossistema condominial, das papelarias, dos Da incentivos papelaria, eu ainda às queria crianças. dizer mais Fale, uma coisinha. por favor. Daqui a pouquinho, quando vocês piscarem os olhos, será outubro e novembro, hora que as escolas começam a rematrícula, as listas escolares. Isso. Existe um boom, acontece tudo assim muito rápido e a gente até... Eu tenho certeza que não é uma falha só nossa. Gostaria até de que entendesse o que eu vou dizer. Por favor, não se aborreçam. Mas é tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, muito corrido. Isso. Se a gente conseguisse que as mamães e papais nos mandassem essas listas, mesmo que não tenha ideia de comprar conosco, antecipadamente para orçar, facilitaria a vida no momento lá na frente. Sim. Porque não adianta a gente pensar em abastecer a loja com pasta roxa se a professora está pedindo a linha vermelha. É mesmo. Aí você vai dizer, é só um interesse comercial seu? É também. Mas para os pais, se ela não encontra aqui, ela vai ali, vai lá. E é uma fase que tem fila. Tem fila. Tem chuvarada em janeiro, começo de fevereiro. As pessoas, existe uma coisa normal das famílias, acorda, tem um café da manhã, isso e aquilo, começa tudo sair de casa lá pelas 10, 11 horas. Aí é um boom também, do trânsito, da fila, do isso e do aquilo. Nós estamos lá desde as 7h30, lembrem-se disso, então isso tudo facilita um pouquinho. Mas ter acesso a essas informações do que as professoras pedem, o que elas precisam para que as crianças se desenvolvam antecipadamente, facilita lá na frente no momento do boom que vai acontecer. E é isso. É maravilhoso. Quando a gente se antecipa, a gente poupa tempo. E hoje o gerenciamento do tempo é... assim, surreal de necessário, né? Fazer gestão de tempo. Nunca imaginei que a gente ia chegar a um tempo, sei lá, que antes parecia que passava tão devagar, a gente tinha tanto tempo durante o dia, né, para fazer tanta coisa. E hoje a gente faz muita coisa e só que o tempo parece que tá mais curto mesmo, né? Então fazer essa gestão de tempo, de planejamento. Imagina que as aulas, a maioria aqui em Mogi começa em janeiro mesmo, né? Lá depois do dia 20, 25 de janeiro, né? Se todo mundo... E as rematrículas realmente acontecem agora, entre setembro a novembro. E a gente já sabe os materiais, os livros. É tão melhor a gente ir na época de baixa temporada... Mas a gente fica deixando para a época da fila, realmente. Tem pessoas que são, já talvez pela experiência anterior ou ensaio e erro, dizem assim, eu vou tirar férias e viajar em janeiro, mas eu já vou querer que orcem, já pré-preparem isso para facilitar a vida lá à frente. Isso também é bom. Muito, muito. Planejamento, né, gente?
Planejamento é tudo nessa vida. Uhum. A gente tem aprendido muito sobre isso. Sim. Graças a Deus. É verdade. E é isso, gente. Edna, maravilhoso ter você aqui. E eu que estou encantada com esse seu processo, Kelly, de trazer convidados, de permitir que a gente troque essa ideia. A princípio fiquei assim apreensiva, porque falar diante de uma câmera, microfone, sempre, né? Mas ela me deixou super à vontade, gente. Então, é isso, é um bate-papo, a gente se conectar com pessoas. Eu sempre falo isso, né? Eu amo gente, eu amo pessoas, adoro gente. Então, é tão bom se comunicar. E você expressa isso em tudo que faz. Obrigada, Obrigada eu Edna. por esta oportunidade. É um prazer ter você aqui. E vamos fazer alguma coisa de Clubinho do Livro nos condomínios? Bora. Bora fazer algum projeto? Vamos pensar e aí novidades aguardam vocês em breve, então. Isso. Tá bom? Fiquem Tchau, com gente. Deus. Obrigada. Beijos. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau, tchau.